Olá, esse é o segundo vídeo sobre concordância verbal, mais especificamente sobre o verbo ser, tá? Vou falar sobre o verbo ser, que é cheio de regrinhas, tá bom? Vou começar falando de horas e distância. O verbo ser, ele tem uma peculiaridade, que é ele sempre concorda com o predicado nesses casos. Então, por exemplo, ó, é 1 hora, são 2 horas, tá? Ele não tem sujeito, a oração não tem sujeito, está concordando com o predicado. É 1 hora, são 2 horas, tá? No caso de meio-dia, é meio-dia e meio, né? Meio não é nenhum, então é singular. É meio-dia e meia, desculpa. É meio-dia e meia, tá bom? Distância, ó. Daqui a São Paulo é 1 quilômetro ou mais longe. Daqui a São Paulo são 200 quilômetros. Concorda aí com o predicado, tá bom? Agora vem uma regrinha, que é a regrinha do preço da medida da distância. Toda vez que o verbo ser indica preço, medida ou distância, lembra simplesmente da regra do 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Tá? 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Toda vez que tem lance de suficiência e insuficiência, vai ser é. Tá? Indicando preço, distância, né? Medida. Então, ó, 5 metros de pano é pouco para fazer esse vestido. Meu Deus, 5 metros de pano não serviu para fazer o vestido, mas tudo bem. 5 metros de pano é pouco. Tá vendo? 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Sempre vai ser é. Tá? Então, ó, 4 quilos de farinha é suficiente para um bolo. É mais do que suficiente. Então você vê, tem a ideia de suficiência, né? Pouco é bom, é demais. Toda vez que for isso, é, tá? Preço. R$100 é muito caro para pagar esse produto, tá? R$100 é muito pouco. Lembra sempre do 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, que você vai lembrar disso, né? Suficiência e insuficiência é. Acabou. Quando o sujeito da oração estiver em grau absoluto, tá? O que é grau absoluto? Quando eu tiro as ou osso, eu tiro o artigo, tá? Eu tiro aquilo que o define. Então, por exemplo, ó, as plumas coloridas. Tiro as plumas coloridas. O verbo fica no singular, tá? Então, plumas coloridas é sinal de festa. Percebe que eu tirei o as daí? Tá? Joga pro é. Vamos pegar um exemplo de espinhas, né? Vamos pegar normal, depois com grau absoluto. Ó. As espinhas na cara são sinal de adolescência, né? Tem um gato brigando aí fora. Se eu tiro as espinhas na cara, é sinal de adolescência, tá? Toda vez então, que eu tiro as, o osso, o artigo, ou o pronome, qualquer coisa que define ali, eu deixo o sujeito em grau absoluto, o verbo fica no é, né? Fica no singular. Vou falar de uma regra agora que pouca gente sabe, que é o caso do isto, isso, aquilo e tudo, quando ele estiver na frente no predicado ou plural, tá? Isso são coisas de velho, tá vendo? Isso são coisas, olha o plural, de velho. Mas eu posso simplesmente colocar isso é coisas de velho, tá? Por mais estranho que pareça, isso aí é possível, né?
aquilo são indícios de crime, ou aquilo é indícios de crime, tá? Percebe? Posso colocar o singular, posso colocar o plural. No caso do tudo, ó, tudo são sonhos, tudo é sonhos. Pouca gente sabe que permite aí as duas, tá bom? Por fim, tem as regras de prevalência, né? Um prevalece sobre o outro, tá? Que não são tão complicadas, elas são chatinhas, mas não complicadas, tá? A primeira regra é o seguinte, ó. Pessoa prevalece sobre coisa. Pessoa vale mais que coisa quando se trata do verbo ser. Então, por exemplo, ó, o homem é cinzas. Homem é pessoa, cinzas são coisas. Então, o homem é cinzas, tá bom? Vou inverter, ó. Essas cinzas é meu avô. Por que eu coloco é? Porque pessoa prevalece sobre coisa. Então, essas cinzas é meu avô. Primeira regra, pessoa prevalece sobre coisa. A segunda regra de prevalência é que o nome próprio prevalece sobre o comum. Então, por exemplo, ó, Carlos é os sonhos da moça. Eu não falo Carlos são o sonho. Carlos aí é nome próprio, né? E sonhos é o nome comum. Então, Carlos é os sonhos da moça. Deixa eu dar outro exemplo, ó. Os mimos da avó é Eduardo. Tá? Já ia falar assim, tá vendo? Os mimos da avó é Eduardo, porque Eduardo é nome próprio. Então, nome próprio prevalece sobre nome comum, tá? Se não tiver nada disso, se não for pessoa, pessoa prevalece sobre coisa. Nome próprio prevalece sobre nome comum. Se for coisa e coisa, aí o plural prevalece sobre o singular, tá? Então, por exemplo, ó, o problema eram sinais. Sinais é plural, problema é singular. Então, aí sim prevalece plural. O problema eram sinais. Ou, por exemplo, ó, os sonhos eram a perdição de Maria. Sonhos, perdição. Os sonhos eram a perdição de Maria, tá? Então, em geral, é isso. E, para terminar, o pronome pessoal reto, ele predomina sobre tudo, tá? O que é pronome pessoal reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ele manda em tudo, ele conjuga e manda ali. Então, por exemplo, ó, aqui o chefe sou eu. O eu mando, tá? O amante eras tu. Tu eras tu. Então, o amante eras tu. Aí predomina o pronome pessoal reto sobre todos os outros casos.